Bom dia, turma do primeiro semestre, disciplina de ETD. Saudade medonha de vocês, saudade medonha da sala de aula, de estar em contato com vocês. Mas é isso mesmo, né? Menos um dia. Estamos aproximando da gente voltar, se Deus quiser. E hoje a gente vai dar continuidade à unidade Direito como Sistema. Tá bom? Na aula passada nós vimos o conceito de sistema de forma geral. Vimos que o direito em si, ele também é um sistema, denominado sistema jurídico. Vimos esse conceito, né, do sistema jurídico. Vimos também sobre as características do sistema jurídico. Vimos que ele é dinâmico, aberto, normativo. Vimos a composição desse sistema jurídico. Ele é composto de normas, e essas normas elas podem vir na forma de regras ou na forma de princípios, tranquilo. Vimos também uma pequena diferença entre princípios e regras. E hoje nós vamos falar sobre a segunda parte, que é as funções, né, do sistema jurídico, tá bom? Todo sistema, todo conjunto, né, de objetos que estão tão organizados, tão harmonicamente organizados, que nenhum pode desdizer o outro, eles estão assim porque eles têm uma função a cumprir. O sistema jurídico também. O sistema jurídico, esse sistema de normas, né, bem organizadas, bem harmonicamente delineadas, concatenadas umas com as outras, uníssonas, né, onde nenhuma pode destoar da outra. Esse conjunto normativo, né, de milhões de normas, eles são ali reunidos porque tem que cumprir uma missão, tá bom? Nós sabemos que a missão, a função maior do direito é pacificar, tá certo? É pacificar, mas às vezes essa missão de pacificar, ela não é tão fácil assim, tá certo? Nós sabemos que nós, seres humanos, nós vivemos sempre em comunidades, em sociedades, e nós nos relacionamos, tá certo? Uns com os outros. Estamos sempre nos relacionando. Mesmo nesses períodos, né, de exceção, liguei aqui o ventilador. Mesmo nesses períodos de exceção, onde nós estamos, por exemplo, um pouco mais isolados, mais distanciados uns dos outros, mas mesmo assim nós estamos em constantes relações sociais, tá bom? Estamos nos interagindo, estamos competindo, tá bom? Enfim, estamos nos socializando, tá certo? Então, o direito, né, para que ele venha a pacificar a sociedade, ele se utiliza de duas subfunções. Nenhuma é mais importante do que a outra, tá certo? Nenhuma sobrepõe a outra. O que acontece é que uma só vai surgir quando a outra fracassar ou não der certo, tá bom? Então vamos ver quais seriam essas duas subfunções do sistema jurídico, que tem como mistério pacificar a sociedade. Então, a primeira delas é regular os comportamentos. Então, sabendo o direito que nós estamos em constantes relações sociais, em constantes relações intersubjetivas, uns com os outros, tá bom? Então, ele tenta abarcar essas relações mais importantes e ele passa a regular, tá bom? Então vamos lá.
Casamento. O casamento, ele compõe-se em uma relação social, tá certo? E aí ele é regulado pelo direito, tá bom? Nós temos que passar por um crivo, né, de comportamentos, de regras, para que nós possamos nos casar, tá bom? Então não é do jeito que a gente quer, não, tá bom? Então tem algumas regras que devem ser seguidas no casamento civil. Vocês vão aprender lá no direito de família, tá certo? Não pode ter incompatibilidade, não pode ter alguns impedimentos, tá certo? Você tem que passar pelo que nós chamamos de proclamas, que seria um período em que o casal ele fica sob o crivo da sociedade. Se alguém, né, tiver algum conhecimento de algo que possa impedir aquele casamento, que vá ao cartório e comunique, tá certo? O local do casamento. Tem pessoas que eu quero fazer meu casamento civil, eu quero fazer em casa. Você pode fazer em casa, sim. Você solicita, faz um requerimento ao juiz de paz, e o juiz de paz ele pode autorizar fazer o casamento civil em casa. No lugar do cartório, se faz em casa. Mas preste bem atenção o que é que diz o direito. Naquele momento, a sua casa fica aberta a qualquer pessoa. A casa da gente, numa situação normal, ela é inviolável. Só entra quem nós permitirmos, quem nós acharmos que deve entrar. Mas se você optar por fazer o seu casamento, por exemplo, na sua residência, lembre-se, naquele momento, você vai deixar a sua casa aberta, tá certo? Aberta para qualquer pessoa. Por quê, pessoa? Porque a pessoa podia te utilizar desse momento, né, para esconder informações. Vai ter na minha casa, não deixe ninguém entrar. Então, quem souber de algum impedimento ou incompatibilidade, eu não deixo entrar. E aí seria bom demais. Pois fique sabendo que não, tá bom? Então, tá vendo? Ó? Então, por exemplo, contrato. Vou contratar com alguém. Vai contratar? Pois esse contrato ele vai ser sim, tá certo? Vai ser sim regulado pelo direito, tá bom? Então nós vamos ter que saber o que nós podemos tratar. Eu posso tratar de contrato de aluguel, eu posso tratar do valor do aluguel? Posso, mas não pode ser muito acima do mercado, tá certo? Eu não posso exigir mais do que o devido ao locatário, tá certo? E vice-versa também, tá bom? Então, o que é que o direito faz nessa primeira função? A primeira função é regular comportamentos. Então, o direito abarca os principais comportamentos que nós estamos praticando no nosso dia a dia, e aí ele passa a regular, tá certo? Passa a regular. No entanto, o que é que acontece? O que acontece é que o ser humano, na sua essência, né, no seu âmago, o seu mais íntimo do ser, o ser humano, ele não gosta muito de obrigações, tá bom? Ele é averso a obrigações, tá certo? E, consequentemente, o que é que acontece? Geralmente, acontece que nós não cumprimos, né, não nos comportamos como deveríamos nos comportar de acordo com as regulações jurídicas, do jeito que o direito está ali, regulou aquele comportamento. Então a gente foge um pouco desse regramento. E todas as vezes que a gente deixa de cumprir um regulamento, uma regra de direito, não se enganem. Todas as vezes que a gente deixa de cumprir, a gente causa um conflito, tá bom? Então, eu tenho um contrato com você, e imaginemos que seja um contrato de aluguel, eu tenho que pagar meu aluguel,
no dia de hoje, tá bom? No dia de hoje, 22 de abril de 2020. Pronto. Só que passou o dia 22, passou o dia 23, passou o dia 24 e eu não paguei o aluguel. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu deixei de cumprir os regulamentos jurídicos, tá certo? O direito regulou o contrato de aluguel e ele diz que, uma vez acordado os prazos de vencimento dos aluguéis, o locatário deve lá fazê-lo no dia previsto. Se não fizer, o que acontece? Já surge imediatamente o direito do locador, não apenas de cobrar o aluguel atrasado, como também já pode denunciar o contrato, tá bom? Pela falta de aluguel. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que todas as vezes que nós descumprirmos uma regra jurídica, necessariamente nasce um conflito. Bom, imaginemos que eu tenho um sítio e meu sítio é cercado e a lei diz o seguinte: se porventura um animal alheio entrar no meu terreno e me causar prejuízo, o proprietário do animal vai ter sim que me ressarcir. Essa é a regra, tá bom? Então, o que é que diz a regra? Olhe, respeite o imóvel, né, a propriedade alheia. E às vezes acontece, como eu falei para vocês, um caso como esse. E nesse caso, na mesma hora que acontece, surge o direito do proprietário do terreno, tá bom? Que foi prejudicado, de entrar com ação de indenização. Buscando o quê? Buscando ali o ressarcimento dos prejuízos causados pelo animal, né, de propriedade alheia. Então, sempre vai ser assim. Então, vamos lá. Recapitulando, para que vocês não percam a lógica de pensamento. Então, o direito é um sistema jurídico formado de normas que compostas por regras e princípios que têm como mistério a pacificação social. Para buscar a pacificação social, o direito escolhe, abarca as principais condutas rotineiras, cotidianas, né, do ser humano e passa a regular esses comportamentos, tá bom? E aí ele regula os comportamentos através dos princípios e regras. Só que o ser humano, ele geralmente quebra essas regras. Ele não se comporta da forma que o direito definiu como deveríamos nos comportar, o dever ser. E a gente não é. Direito são normas de dever ser. E quando nós não somos, quando nós ferimos essas regras, surge um conflito, tá bom? Aí nasce a segunda subfunção. A primeira, regular comportamentos, tá bom? Essa primeira fracassou. Por quê? Porque ele regulou o comportamento, mas as pessoas descumpriram esse comportamento. Então surge um conflito. Aí vem a segunda função, ou a segunda subfunção do sistema jurídico, que é tratar esses conflitos, tá bom? Tratar esses conflitos. E como é que nós vamos tratar esse conflito dentro do mundo jurídico? Aí nós temos vários modos de tratamentos de conflitos, tá bom? Vários modos de tratamento de conflito. Nós temos dois tipos gerais e vários específicos. Então, primeiro os dois mais gerais. Então, nós temos um modo de tratamento autônomo e um modo de tratamento heterônomo. Repetindo, nós temos os modos de tratamento autônomos e nós temos os modos de tratamentos heterônomos.
Vamos ao primeiro. Professor, o que significa, né, o que é, né, esse modo de tratamento autônomo? Tá bom? Modo de tratamento de conflitos autônomos. Quando a gente fala a palavra autônomo, tá bom? Ele deriva do latim. A palavra autos e depois nomos, que significa norma ou normas próprias. Auto quer dizer é próprio, tá certo? E nomos, normas. Então, normas próprias. Então, o que quer dizer? Quando existe um conflito, nós temos duas partes, tá ali, brigando, tá bom? Duas partes brigando por um mesmo objeto. Por exemplo, eu tenho um terreno, fui cercar o terreno, quando eu cheguei lá, o meu vizinho disse, olha, essa parte aqui não é sua, essa parte aqui é minha. Eu disse, não, rapaz, isso aqui tá no meu, tá na minha escritura, é meu, até aqui, aí começa a discutir. Tá vendo as duas partes discutindo pelo mesmo objeto, tá certo? Quando a gente fala de modo de tratamentos de conflitos autônomos, isso quer dizer o quê? Que a solução do conflito vai sair das partes. As partes ali, em comum acordo, ou de alguma outra forma, eles vão chegar à solução do conflito. Por isso se chama de autônomo. Então, o modo de tratamento de conflito autônomo é aquele modo de tratamento cuja solução do conflito, tá certo? Sairá das próprias partes ali envolvidas, tá certo? Entenderam? Então, nesse caso especificamente, eu, Vasconcelos, fui cercar meu terreno. Quando eu cheguei lá para cercar, meu vizinho chegou e nós passamos a ter uma discussão sobre uma determinada parte do terreno, que eu disse que era minha e ele disse que é dele, tá certo? E aí, a gente pode chegar a um acordo, tá bom? Chegando a um acordo, ou através de qualquer outro meio, às vezes não precisa ser do acordo, não ia chegar lá, mas se eu e ele, de alguma forma, chegarmos a um equacionamento, a uma solução desse caso, resolveu o problema. Viu como é um modo de tratamento autônomo? Certo? Pois bem, esse modo de tratamento autônomo, nós temos duas subespécies. Do autônomo, duas subespécies. Nós temos a autotutela, e nós temos a autocomposição. Tá certo? Autotutela e autocomposição. Então, nós temos o modo de tratamento autônomo por autotutela e nós temos o modo de tratamento autônomo por autocomposição. Então, vamos ver o primeiro, autotutela. Na autotutela, tá certo? A solução do conflito vai sair daqueles que compõem o conflito. Só que vai sair de uma forma, quando não violenta, tá certo? Vai sair através de uma ameaça de direito. Isso quer dizer o quê? Na autotutela, uma das partes, tá certo? Ela vai propor a solução, mas sobre uma violência ou uma grave ameaça, tá certo? Através da coação. Imaginemos, né? Nessa discussão do Vasconcelos com o vizinho dele sobre uma parte do terreno. Eu chego lá e ele começa a dizer que a parte é dele, e é minha, e é minha, é minha, e é dele, e é minha, é dele. Eu chego e digo, meu amigo, é o seguinte, eu vou cercar, e se você derrubar minha cerca, eu mando seu filho para o espaço, por exemplo, né? Eu mando seu filho para o espaço, você não gosta do seu filho? Pois eu vou mandar ele para o espaço, ele vai morrer. Ameaço ele. Aí a outra parte, o vizinho, tá bom? Recua e dá por encerrado. Solucionou?
Solucionou sim, o conflito acabou. Mas só que ele acabou, tá bom? Dentro de uma situação que o direito não concebe, ele não aceita. Então, a autotutela, pelo menos aqui no Brasil, ela é tida como um crime, tá certo? Tida como um crime. É o artigo 345 do Código Penal Brasileiro. Exercício arbitrário pelas próprias razões. Não se pode fazer isso, tá bom? É como se eu fosse, eu vendesse um carro para você, você quer comprar meu carro, eu digo, eu te vendo em 20 parcelas, sei lá, de R$ 1.000. Aí tu paga a primeira, paga a segunda, paga a terceira, paga a quarta, paga a quinta, paga a sexta, para não pagar a sétima, tu não paga a sétima. Eu vou lá te cobrar e tu diz, rapaz, eu não vou pagar esse mês não, porque a situação está difícil, essa quarentena me fez ser demitido e tal. Aí eu digo, se você não me pagar, eu vou lá e tomo o carro. E vou lá, invado a casa dele, com a chave reserva, pego o carro e retiro o carro. Nesse momento, tá certo? Se né, essa pessoa que comprou meu carro, ele, com medo, recuar, eu vou deixar por isso mesmo, a sociedade é doida, para até me matar e tal. Enfim, foi o que eu fiz. Eu solucionei o conflito, mas eu solucionei de uma forma violenta, de uma forma através de uma grave ameaça, ou grave ameaça, quer dizer, eu vou de encontro à ordem pública, isso não pode, tá certo? Não pode. Então, a autotutela, ela pode sim ser uma forma, um modo de tratamento autônomo, um modo de tratamento de conflito autônomo, mas a regra é que ela é ilícita, tá certo? Tem algumas exceções à regra. A legítima defesa, autotutela, mas ela é permitida. O exercício regular do direito, tá bom? Por exemplo, você invade a minha casa e eu rechaço violentamente de forma imediata. Isso é possível. Ninguém pode invadir a casa dos outros, não. Então, uma pessoa invade minha casa, então eu pego minha arma, né, registrada direitinho, minha posse, tudo direitinho e tal, e eu rechaço dando um tiro na pessoa, tá certo? E venho a lesionar essa pessoa de forma grave. Nesse caso aí, eu estou acobertado por uma excludente de ilicitude, tá bom? Que é legítima defesa do patrimônio, tá bom? Nesse caso aí, autotutela é permitido? É, mas são situações de exceção. Então, qual é a regra? A regra é que a autotutela, ela não é permitida no ordenamento jurídico brasileiro. Inclusive, como uma situação tipificada como um crime. Tá certo? Tá certo? Tranquilo? Mas tem exceções a regras. Exceção, nós temos a legítima defesa, nós temos o exercício regular do direito, nós temos o estado de necessidade, nós temos o estrito cumprimento do dever legal. Esses 4 casos aqui, de forma bem clara, elas são exemplos de autotutelas permitidas, são exceções. Às vezes, a autotutela, ela pode ser um privilégio, ela pode diminuir a tua pena, tá bom? Tu imagina que tu matou uma pessoa, cometeu um crime de homicídio, mas você cometeu o crime de homicídio em violenta emoção, logo após uma injusta provocação da vítima. Então, nós estávamos em discussões e imaginemos que uma pessoa, na frente de muita gente, na frente da tua esposa, dos teus filhos e tal, e essa pessoa, imaginemos, né? Ela vem te agredir de uma forma que ela te humilha, ela provoca em você, tá certo?
uma violenta emoção que te retira, né, o teu poder de razão. E tu parte para cima dessa pessoa e imaginemos você tirar a vida dela. Você vai responder por homicídio? Vai responder por homicídio, tá bom? Mas vai ser considerado um homicídio privilegiado. Você vai ter ali umas minorantes na sua pena, tá certo? Viu como a autotutela, ela é sempre um caso de exceção. A regra é que não podemos agir de forma arbitrária. Nós não podemos agir de forma arbitrária, a não ser que em situações excepcionais, como eu falei para vocês, tá certo? Em situações excepcionais. Tranquilos? Então nós vimos o modo de tratamento autônomo, vimos que o modo de tratamento autônomo pode ser de autotutela ou autocomposição. E já vimos a autotutela. Agora nós vamos para a autocomposição. Na autocomposição, esse modo de tratamento de conflito por autocomposição já é sim permitido, porque é aquele modo de tratamento de conflito cuja solução vai sair das partes, mas vai sair das partes em comum acordo, por livre e espontânea vontade das partes, tá certo? É o que nós chamamos de acordo, tá certo? É o que nós chamamos também de uma conciliação entre as partes, tá bom? Então imaginemos, voltamos naquele primeiro caso. Aquele primeiro caso em que eu fui cercar meu terreno e aparece meu vizinho e a gente passa a discutir. Essa discussão não é discussão briga não, é uma discussão verbal. Passamos a discutir sobre uma determinada parte do imóvel, né, das terras. Ah, mas isso aqui é meu, isso é meu e tal, começa aquela discussão. Aí ele diz assim, pastor Célio, foi o seguinte, você pega só 30% dessa parte, os outros 70% é meu. E a gente fecha o negócio aqui. Eu disse, não, vou fazer o seguinte, essa parte que nós estamos discutindo, metade é minha e metade é sua. E ali passa a haver ali uma conversa entre as partes, tá bom? De livre e espontânea vontade, sem nenhum tipo de violência, sem nenhum tipo de ameaça, tá certo? Grave ameaça, aliás. E ali, quando menos se espera, há um acordo, tá bom? Houve um acordo. Então nós estamos aí diante de uma autocomposição, ou modo de tratamento autônomo por autocomposição, tá certo? Por autocomposição. Então, esse modo de tratamento de conflito por autocomposição, a solução do conflito vai sair do próprio conflito, das partes ali envolvidas, mas vão estar ali em comum acordo, na amizade, na fidalguia, tá bom? Dentro da etiqueta, e aí eles fazem esse acordo. Tranquilo? Para não perder o fio da meada, vamos só recapitular. Vimos que o sistema jurídico ele tem duas subfunções para chegar à pacificação social. Primeira subfunção, regular comportamentos. Tá certo? A segunda subfunção, tratar o conflito. Não, desses dois, não tem nenhum mais importante que o outro, tá bom? Apenas que o tratamento de conflito, essa função só vai surgir quando a primeira fracassar, tá certo? Quando não cumprirem as regras de comportamento. Tranquilo? Então vamos lá. Dentro da função de modo de tratamento, nós vimos que tem o modo de tratamento autônomo e o modo de tratamento heterônomo. No modo de tratamento autônomo, a solução do conflito vai sair das próprias partes. Então, as próprias partes que compõem o conflito, tá certo? Seja em comum acordo ou de outra forma, vão solucionar o conflito. E aí nós temos duas subespécies de modo de tratamento autônomo. Nós temos a autotutela, que nós observamos que ela não é permitida no Brasil,
ela não é permitida no Brasil, tá certo? É considerada um crime, tendo em vista que a solução vai sair, tá certo? De uma violência ou uma grave ameaça por uma das partes, tranquilo? E nós temos a autocomposição. Já a autocomposição, ela é sim permitida, tá bom? A autocomposição, ela é sim permitida, tendo em vista que a solução vai sair, a solução do conflito vai sair das partes, mas vai sair das partes como um acordo dentro da vontade livre e espontânea de cada um, tá bom? De cada um. E ainda há uma subdivisão da autocomposição, tá certo? Então nós temos a autocomposição unilateral e a autocomposição bilateral. E aí é bem simples a diferença entre elas. Como nós sabemos, eu já falei, quando surge um conflito, nós temos ali duas partes ali discutindo sobre um determinado objeto, tá bom? De discussão. Como aquele caso lá do Vasconcelos versus vizinho, em uma discussão sobre a parte do terreno, tranquilo? Quando é que essa autocomposição ela vai ser unilateral? Quando a solução sai só de uma das partes e a outra só aceita. Não há grave ameaça, não há violência, mas uma das partes propõe e a outra aceita. Simples, tá certo? Quando é que vai ser bilateral? Quando a solução sair das duas partes, da dialética, da dinâmica da discussão entre as duas partes. Então, de forma bem exemplificada, o caso do Vasconcelos versus vizinho pelo terreno. Uma coisa é o Vasconcelos ameaçar, dizendo que se a pessoa não aceitar que eu cerque, eu vou fazer alguma coisa contra os direitos dela. Autotutela. Não é permitido. A outra é eu chegar e dizer assim, rapaz, olha, nós estamos discutindo, vamos fazer o seguinte, eu vou cercar essa área todinha, tá certo? E vou te dar R$ 1.500 por ela. Aí o cara aceita. Não é autotutela, isso é autocomposição e é unilateral, porque a solução foi só de uma das partes, do Vasconcelos. O vizinho só aceitou. Só aceitou. Unilateral. Autocomposição unilateral. Quando é que vai ser bilateral? Quando a solução sair de uma dialetização entre as duas partes, de uma conversa entre as duas partes. Então eu chego lá e digo, rapaz, ó, façamos o seguinte, eu vou cercar essa área e vou te dar R$ 1.500. Ele, não façamos assim não. Façamos o seguinte,